Só dar uma ajustadinha aqui para ficar tudo ok. Aqui. Boa noite. Em 1911, o filho de imigrantes italianos Valentim Tramontina saiu de Santa Bárbara, no Rio Grande do Sul, e foi à cidade de Carlos Barbosa, também no interior gaúcho, para montar seu negócio próprio, a Ferraria Tramontina. Na época, a famosa marca de utensílios era uma pequena oficina, montada em um terreno alugado. Em 1939, Valentim morreu e a mulher dele, Elisa Tramontina, assumiu a empresa. A história de sucessão começou 10 anos depois, quando Ivo Tramontina seguiu os passos do pai e passou a comandar o negócio junto com um amigo. Nas décadas seguintes, a dupla foi responsável por expandir o empreendimento e levar a Tramontina para cerca de 120 países. A tradição da família continuou quando Clóvis Tramontina, filho de Ivo, deu sequência aos negócios, assumindo, em 1992, a presidência da companhia. Mas ele não caiu de paraquedas no cargo, não é mesmo? Antes de alcançá-lo, ele foi preparado para isso. Ele estudou, ele entendeu sobre o assunto, ele se formou em administração e fez pós-graduação, MBA, ele se preparou para aquilo e focou. E ele chegou onde gostaria de chegar. Hoje, nós vamos falar sobre competência e gestão de transformação. Nosso convidado é Ayrton Carlini. Deixa eu ver se ele já está aqui. Ayrton ainda não entrou, mas deve estar entrando. Nós vamos falar sobre competência e gestão de transformação. E o objetivo da nossa live hoje é mostrar... Opa, ele entrou aqui, vamos lá. Ayrton. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Peraí, preciso acertar a câmera. Aparecer um pouquinho, né? Senão só não vou aparecer nada. É verdade, ajusta aí. O legal de ser ao vivo é isso, né? Ajustar tudo na hora. Você sabe que eu falo isso para todo mundo. É. A gente não engana ninguém aqui, viu? A gente É verdade. aqui, não tem corte. É verdade. Não tem como alterar a imagem, é tudo aqui igual. Não tem edição, Legal. Não tem nada, nós estamos aqui. Mas, pois é, eu estava aqui falando um pouquinho sobre a história da família Tramontina, antes de você entrar. E o nosso tema, então, hoje é competência e gestão de transformação, e eu queria apresentar o nosso convidado aí, super especial, que hoje não está entrevistando ninguém, hoje ele está sendo entrevistado. Olha que coisa... Mudei de canal aqui hoje, hein? É, muito bom, e eu te agradeço muito, viu, pela oportunidade, Ayrton. Para vocês verem, eu tentei resumir aqui o currículo do Ayrton, porque é meio complicado ler tudo, mas vamos lá. Ayrton Carlini, diretor de relacionamento da Souza Campos, advogado, ex-diretor de comunicação e marketing da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, consultor associado da Empreenda, autor e palestrante, expert nos temas de transformação digital, network, gestão de relacionamento, marketing, gestão de projetos, inovação, liderança, excelência em serviços e atendimento a clientes e empreendedorismo e vendas. Ministrou palestras em inúmeros congressos nacionais e internacionais. Treinou e ministrou palestras para milhares de profissionais em empresas como Avon, Coca-Cola, Caixa, FMU, Nestlé, Banco de Sangue de São Paulo, Souza Cruz, Alphaville Urbanismo, Câmara Alemã, Câmara Americana, PUC. Eu fui cortando aqui, que é tanta empresa, Ayrton, Para. Sebrae.
CBTD, e aí vai, Grupo Positivo. Gente, imagina a quantidade de empresas, tá? Em temas como gestão de mudança, serviços, inovação e empreendedorismo e vendas. É autor do livro Marketing Aplicado às ONGs, que foi o primeiro livro sobre marketing no setor. E pelo que eu pesquisei aqui, gente, foi aprovado por dezenas de ONGs que mais cresceram no Brasil e em outros países nos últimos tempos. É advogado, pós-graduado em marketing, especialista em serviços, instrutor certificado de gestão de inovação, formado em coaching, mentoria, com especialização em inteligência emocional. Professor de pós-graduação do SENAC em gestão de pessoas nos temas cultura empresarial, liderança e gestão de negócios e modelos organizacionais. Nossa, foi colunista oficial do blog da revista Exame.com por 4 anos, onde teve diversas semanas a coluna mais lida e compartilhada entre todos os colunistas do portal. Atualmente é colunista da Rádio Trianon, onde fala na coluna Dica Legal. Escreve sobre inovação, liderança, empreendedorismo e gestão de pessoas, marketing, projetos, relacionamento e vendas. E hoje nós vamos mudar e fazer o papo de gestão ao contrário. E ele é sócio da plataforma Papo de Gestão, que eu acho o máximo, viu? Quero te agradecer muito pela oportunidade de estar com você hoje, conversando de uma forma bem descontraída sobre um assunto que é tão pertinente no dia a dia de pequenos, médios e grandes empresários, não é? Pessoas que estão aí procurando empreender, procurando se ajustar, ainda mais nesse momento que nós estamos passando, e a sua orientação ela é super bem-vinda. Ayrton, fique à vontade para falar um pouquinho aí para as pessoas que estão aqui conosco. Gente, muito obrigada a todos. Primeiro eu queria te agradecer muito pelo convite aí, é muito interessante a gente tá falando com pessoas assim, tão longe da gente, tão perto, né? Que é tudo tão interligado hoje em dia, quer dizer, as pessoas estão longe, mas estão tão pertinho aqui, né? Quer dizer, nós estamos dividindo a mesma tela, estando a tantos quilômetros de distância. Isso é muito interessante, isso é muito bacana. Eu queria realmente te agradecer muito, eu sei que você tem um importante instituto de educação aí, e para mim é um prazer muito grande. Você não precisava ter falado tanta coisa aí do meu currículo. Se eu soubesse que você ia falar tudo aí, eu teria cortado, eu teria trazido um pouquinho menor aí para não ficar tão... Ainda tinha mais coisa aqui para falar, eu fui cortando, viu? Mas assim, fica à vontade, assim, eu estou à sua disposição, vamos batendo papo aí, o que eu puder ajudar. Eu costumo dizer o seguinte, Zulemai, seu nome é difícil, viu? É complicado. É difícil. Eu costumo dizer o seguinte, parafraseando, né, uma propaganda que tinha nos anos 90, que dizia, não sei se você deve lembrar de pneus, que dizia, potência não é nada sem controle. Lembra disso? Pois eu costumo dizer o seguinte, conhecimento não é nada sem compartilhamento. Se a gente guardar o conhecimento pra gente, ele não serve para absolutamente nada. Se você conhecer muito de alguma coisa e não compartilhar, é o mesmo que não conhecer, não tem nenhuma utilidade. Então, não que eu conheça muito, mas um pouquinho que a gente conhece, eu acho que eu, você e todo mundo, acho que nós temos a obrigação, ainda mais num momento tão complexo como o que a gente está vivendo, poder passar algum tipo de informação, né? E assim, se uma coisinha que eu falar, uma coisinha que você falar, já tiver utilidade para uma pessoa, já valeu a pena esse nosso bate-papo. Verdade. Nossa, vocês estão vendo, né? A responsabilidade aqui de falar com esse homem. Tudo bem. Vamos lá. Ayrton, eu fiz assim, olha, eu peguei 4 perguntas que são bem direcionadas ao tema, e nós vamos fazer um bate e volta, tá? Eu vou te perguntando e você vai respondendo dentro da tua expertise, da maneira que você achar mais conveniente. Tá certo? Bom, tranquilo. E os nossos amigos que estão participando, eu quero agradecer vocês estarem aqui nesta quinta-feira, dia 30 de julho do ano de 2020, exatamente às 19h40 aqui com a gente, prestigiando esse momento. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode responder, Carlyle? Lógico. Claro. Pode, né? Claro. Então fiquem à vontade de perguntar, por favor. Para as pessoas assim, não sei a resposta. É o máximo que pode acontecer. Olha, isso é que é legal, sabe? Verdadeiro, né? Eu hoje estava comentando que as pessoas mais empoderadas de informação, elas são as mais simples,
e as mais fáceis de você conversar, de você dialogar. E isso é uma realidade, você está mostrando isso aqui. Obrigado, Vamos lá. mas é isso aí. Tamo ali. Vamos lá, então. O que é gestão por competência, Ayrton? Bom, na verdade, gestão por competência não é um conceito novo, né? Ele é um conceito que já tem aí bastante tempo. Mas ele é um conceito que tem sido cada vez mais utilizado de uma forma muito simples, né? Quer dizer, a gente poderia entender a gestão por competência, fazer aí quase que um paralelo com o famoso chá, né? O chá é o famoso conhecimento, habilidade e atitude. Cada vez mais as empresas precisam tentar, tanto desde o recrutamento e até naquele momento onde ela vai treinar as suas equipes, tentar entender o que cada profissional dentro das organizações tem de conhecimento, tem de habilidade e tem de atitude. E aí, conhecendo as competências de cada um, tentar trazer alguma coisa para eles que sirva de muito útil, que seja útil para eles dentro das organizações. Então, a gestão por competência, ela faz com que as empresas tenham um conhecimento mais aprofundado por parte do seu colaborador e possa usufruir mais daquilo que ele tem de qualidade melhor, usufruir mais daquilo que é uma grande competência dele e dar a ele aquilo que ele precisa realmente ter um pouco mais ou ter um aprendizado maior, um treinamento maior. Então, a gestão de competência ela serve muito para a gente direcionar cada um dos colaboradores, dos funcionários, para tentar fazer com eles que eles produzam melhor para a empresa. E que eles se sintam melhores e que eles tenham também uma possibilidade de ter um aprendizado exatamente naquilo onde eles são um pouco mais fracos. Mas, basicamente, de forma muito sucinta, é isso. Poderia falar um monte, mas basicamente é isso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, seria meu grupo de trabalho localizar quais os funcionários que precisam fazer algum tipo de capacitação que possa lhes ajudar naquilo que eles têm menos eficiência, é isso? Exatamente. Você já se utiliza hoje muito em recrutamento, de seleção, já começa a se utilizar a gestão de competência. Onde quando você vai fazer ali um recrutamento, você já tenta entender o que cada um tem de conhecimento, de habilidade e de atitude. É muito difícil que você tenha qualquer profissional que tenha exatamente todos os conhecimentos que você precisa, todas as habilidades e que também tenha as atitudes que você precisa. Então você, tendo uma ideia dentro da sua organização, para um perfil, para uma vaga especificamente. O que você precisa de conhecimento, o que você precisa de habilidade e o que você precisa de atitude daquela pessoa, você consegue fazer até um recrutamento melhor, entender melhor o que aquela pessoa pode lhe oferecer e, em sabendo o que ela falta a ela, dar a ela alguma coisa muito específica, de forma que ela sobe a régua, digamos assim, que ela vai ter um equilíbrio entre o conhecimento, a habilidade e a atitude dela, de acordo com a sua necessidade. Basicamente é isso. Legal, olha, o pessoal já está até participando aqui, né? Explorar o indivíduo, utilizar suas qualidades para as funções corretas. A Amanda Bandeira aqui falou explorar o indivíduo e utilizar suas qualidades para as funções corretas. Isso aí, Amanda. Isso exatamente mesmo. Isso. Eu quero, exatamente isso. Gente, eu quero agradecer a todos os nossos amigos que estão aqui conosco, que estão assistindo essa live. Façam suas perguntas, coloquem seus comentários à vontade, tá? Vamos lá, então, para a segunda pergunta. Quais são as características da gestão por competência? Você já até começou um pouco, né? Entrou um pouquinho nessa questão. Então, Pode falar. Quais as características que você podia dizer assim, por exemplo, dentro da minha organização, o que eu devo observar para poder agir? Então, as características, e quando a gente fala não só as características, mas assim, para que ela serve, como é que ela funciona, primeiro que você tem um mapeamento e uma mensuração constante das competências, tá? Quando você tem muito claramente a definição, o que é necessário para cada função, para cada funcionalidade dentro da organização, você tem lá 10, 12, 15 departamentos. Você sabe exatamente que para aquele departamento você precisa de alguém com uma certa competência, com uma certa habilidade. Para um outro departamento também, a competência não é a mesma, a habilidade não é a mesma e a atitude não é a mesma. Quando você tem isso muito bem departamentalizado dentro das pessoas dentro dos seus colaboradores, você vai conseguindo mapear e mensurar todas as suas necessidades e as pessoas que estão trabalhando com você. E aí você vê onde aquela pessoa precisa melhorar ou
em não melhorando numa determinada área, onde ela possa ser utilizada numa outra área. Então, de repente, você tem uma pessoa que é Legal. muito boa em habilidade, tem um ótimo conhecimento, mas falta uma atitude para uma determinada área. Mas ela pode ser muito bem utilizada em outra área. Então, muitas vezes você deixa de, entre aspas, mandar alguém embora porque lhe falta algo, colocando essa pessoa numa outra função, ela pode exercer essa função muito bem. Então, você consegue ter uma... esse mapeamento serve para você trabalhar a sua equipe de uma forma muito mais... como é que eu diria? Muito mais integrada e muito, com um conhecimento muito maior dessas pessoas. E o mapeamento, como eu já disse, dos processos seletivos, você também tem a remuneração por competências. Se você tem dentro da sua organização algumas competências que são mais valiosas para a organização, você consegue remunerar de uma forma diferenciada aquelas pessoas que atendam melhor aquelas competências que são prioritárias dentro da sua organização. É mais ou menos isso. Outras coisas que a gente poderia falar. O treinamento pode ser muito mais, como é que eu diria, customizado. Quer dizer, vamos dar um treinamento X. Eu não preciso treinar 10 pessoas, porque 5, elas precisam de um outro tipo de treinamento. Então, vamos dar para aquelas pessoas um determinado tipo de treinamento e para outras outro tipo de treinamento. Muitas vezes, eu atuo muito com treinamento, você vai num treinamento que a pessoa que está lá sabe mais do que você. E você percebe que aquilo para ela não tem um significado tão grande e ela não se sente incentivada a fazer aquilo. Era melhor deixar essa pessoa não participar de um determinado treinamento e participar de outro. Quer dizer, quando você tem esta habilidade dentro da organização, você consegue fazer essas diretrizes, você consegue dirigir melhor até o teu investimento. É mais ou menos isso. Legal. Não, é verdade. Quantas vezes eu acho, tanto você já deve ter passado por essa situação, de estar num treinamento e olhar e dizer assim, puxa, mas o que eu estou fazendo aqui? Isso é uma realidade, né? Então, o conhecer os seus funcionários, ele é fundamental. E conhecer a necessidade dos seus funcionários, para que a empresa ela possa progredir, né? Não, e às vezes você tem lá algum funcionário que não tá performando em alguma área. E então, normalmente quando os funcionários não performam muito bem, tenta-se dar muito questão de conhecimento para eles. E muitas vezes ele tem um alto grau de conhecimento. Não é conhecimento mais que você precisa dar para eles. Você precisa dar para eles um treinamento motivacional, por exemplo. Alguma coisa que que mude a sua atitude. E você insiste em dar um treinamento por conhecimento ou tentar mostrar alguma coisa. O direcionamento para o RH e para a organização como um todo é muito melhor e você acaba tendo uma potencialidade de, como é que eu diria, de se utilizar de todos os recursos do seu colaborador. E para o colaborador é muito bom também, porque ele vai ser olhado por aquilo que ele tem de capacidade e a empresa pode melhorar aquilo que lhe falta. É uma troca bem interessante. Bem interessante. É uma troca que dá certo, né? É uma troca que dá certo. E é muito útil, e tem uma validade muito boa para ambos os lados. Porque se eu não tenho alguma coisa... Fala, desculpa. Não, o próprio profissional ali... o próprio profissional, o próprio funcionário, ele se sente motivado, porque ele passa a entender que ele não é só um funcionário, ele é parte da empresa. Não é? Então, ele sente motivação. Toda certeza. Não, e não é só isso, quer dizer, ele percebe que a empresa está preocupada com aquilo que ele tem defasagem. Quer dizer, ele sente... Sim. Porque todos nós temos N defeitos, né? Ninguém é bom. Com certeza, com certeza. Verdade. E você, teoricamente, entre aspas, não precisa ficar escondendo. Quer dizer, muito pelo contrário, você mostra aquilo que você tem uma fragilidade para que a empresa possa lhe auxiliar. Quer dizer, que você tem interesse em ser auxiliado numa determinada fragilidade e a empresa também tem interesse em melhorar aquela fragilidade de forma que você possa se tornar um profissional mais holístico, digamos assim, ter uma visão mais completa e melhorar de uma maneira geral a sua capacitação. Então, em vez de eu descartar o profissional, eu acabo construindo um profissional melhor para a minha empresa, não é isso? Lógico, lógico. Você constrói melhor ou, em determinados momentos, você troca ele de função.
Você troca ele de função sim, e você fala, pô, esse cara não serve para isso. Quantas e quantas vezes a gente vê um funcionário que não vai bem e ele é trocado, ele explode, né? Nossa, ele vai é muito bem. verdade, A gestão é por verdade. competência ajuda muito nessa definição, digamos assim. Carline, me explica aqui, a gestão por competência, desde quando, assim, começou a ser aplicada? Ela não, ela assim, eu não saberia te dizer exatamente, assim, sob o ponto de vista de conceito, quando foi exatamente, mas, assim, já é algo bastante comum, digamos assim, dessas organizações. As organizações que têm um Entendi, RH mais forte, que tem um RH mais focado em gestão de pessoas efetivamente, que tem um trabalho melhor desenvolvido, já aplica há mais tempo. Mas é uma tendência e que, de uma certa sim. forma, a gente não tem como fugir muito a isso, né? Porque cada vez mais a gente Aham, tem que definir ali quais são as necessidades para as empresas. Então, elas já vêm sendo é aplicadas já há verdade. alguns anos, até um tempo bem razoável. Eu não sabia dizer exatamente quanto, para ser bem sincero, mas ela tem, Entendi. cada vez mais tem se tornado uma Mas realidade. é algo novo ou é algo mais antigo, assim? Não, não é algo novo, não é algo propriamente novo, mas é algo que vem se tornando mais comum, digamos assim. É Entendi. algo que as Aham, grandes empresas já se utilizavam, as grandes organizações já se utilizavam, e hoje é algo que uma empresa aí com 3, 4, 5 funcionários passaram a se utilizar, quando conseguem sim, entender o quanto aquilo pode ser útil, já começa a se utilizar. Então não é algo novo, mas é algo que vem se difundindo de uma maneira bem mais abrangente. entendi. Ok. Vamos lá. Terceira pergunta. Você pode citar competências essenciais para a transformação ágil? Bom, cada vez mais, né, o que a gente chama de transformação ágil, outros chamam de mudança de uma maneira geral. O que é importante Aham, entender quando a gente fala em transformação, a gente está falando em termos das necessidades e principalmente das atitudes dos profissionais para os dias de hoje. Quer dizer, nós estamos sim. vivendo, eu tenho dito que a gente vivia uma era de mudanças e agora a gente teve uma mudança de era. Mudou a era. Mudou a era. Verdade, Nós verdade. mudamos a era. O mundo não será mais como era antes do Covid. Acabou. Daqui É a 20, 30 verdade. anos, os livros de história, livros, sei lá, não vai ser livro, mas a como for contada a história, vão contar que teve uma ruptura. Teve uma ruptura muito É. clara e que vinha havendo uma série de mudanças e que houve uma ruptura e que passou a ser completamente diferente. Todas as operações, todas as relações de consumo, todas as relações entre empresas, business to business, business to consumer, as relações passaram a ser muito diferenciadas. E para isso a gente tem que ter, já existia, mas agora se acelerou esse processo. O Covid ele veio para falar assim, olha, o que vocês tinham 3, 4 anos para fazer, vocês têm 2, 3 meses para fazer. Então tem que acelerar muito mais. Então, primeira coisa, assim, o mais importante é quem trabalha com isso é ter uma clara gestão de pessoas e gostar de pessoas. Cada vez mais a gente precisa gostar de Isso gente. é Cada vez mais importante. a gente tem que Aham, ter amor por pessoas. A gente tem que entender que são as pessoas que geram todos os negócios. Não são as grandes sim. fábricas, não são as máquinas que geram negócios. Os negócios são feitos e gerados para atender necessidades de pessoas. Simples assim. Não, as pessoas, Com mas certeza. mudou. Não, é muito simples. Quem faz as coisas acontecer são pessoas. E todos os produtos, de alguma forma, ele é feito para atender uma necessidade de uma pessoa. Ah, mas eu vendo para uma fábrica que fabrica uma outra máquina. Ok, e essa máquina vai atender lá na frente uma necessidade de um ser humano. É muito simples isso. Verdade. E as pessoas muitas vezes não percebem. Então, primeira coisa, ter uma clara percepção de que a gente tem que gostar de pessoas. Uma Sim. segunda questão extremamente importante não existe mais a possibilidade de não sermos profissionais flexíveis. Nós temos que ter um grau de adaptabilidade muito grande. A gente tem que ter uma flexibilidade, não de valores, mas na forma como a gente trabalha, muito grande. Sim. Temos que ter um senso de negociação muito forte. Quando eu digo negociação, não é comprar e vender, mas cada vez mais as pessoas, entre elas, os colaboradores, eles têm que negociar tudo. Né? A gente negocia espaço, negocia. O tempo todo a gente negocia com o pai, com a mãe, com o filho, com o marido, com o namorado. A gente negocia com todo mundo, na verdade, o tempo todo. E Verdade.
O tempo todo a gente está negociando, né? Quer dizer, quem tem filho, principalmente, se você tiver filho adolescente, você sabe que você não faz outra coisa na vida senão negociar o tempo todo, né? O tempo todo. Então, Verdade. ter um poder de negociação é muito importante. Ter uma capacidade de julgamento e uma tomada de decisão muito rápida, né? Quer dizer, cada vez mais o tempo de resposta é muito rápido. Então, a gente tem que ter uma capacidade... Opa! O que está acontecendo? Eu tenho que ser um profissional muito ágil nesse tipo de resposta. É fundamental também ter criatividade, né? Quer dizer, cada vez mais a gente precisa ter uma criatividade em tudo aquilo que a gente faz. E eu diria que as duas últimas questões, existem várias, mas mais duas que eu gostaria de citar. Uma é uma orientação por servir. Cada vez mais nós temos a obrigação de servir muito bem, servir o ser humano, servir. Nós temos que ter uma capacidade de atender as pessoas. Eu costumo dizer que ninguém é obrigado a comprar nada de você. Ninguém é obrigado a comprar. O que você oferece, alguém do lado oferece muito similar. Não tem. Você não é obrigado a comprar nada de nenhuma empresa. Porque sempre vai existir alguém que vai fazer alguma coisa similar a você. Então é importante que eu vá comprar de você e que você tenha tamanha capacidade de me servir que eu goste de comprar de você, que eu fique apaixonado por comprar de você, que eu tenha vontade de comprar de você. Então, a capacidade de eu ter vontade de comprar de você é a sua capacidade, ela está intimamente relacionada com a sua capacidade de me atender, com a sua capacidade de me servir. Então, cada vez mais a gente tem que temos que ser profissionais com muita vontade em servir e servir muito bem. E uma última característica, eu acho que é a inteligência emocional, né? A inteligência emocional é ter equilíbrio nas emoções, né? Eu brinco muito, né, que ninguém gosta de estar ao lado de alguém mal-humorado. Ninguém trabalha bem ao lado de bem mal-humorado. Eu faço palestras, aí já fiz palestras, treinamentos, aí, enfim, você lê o meu currículo rapidamente. E eu sempre faço essa pergunta. Gente, alguém aqui gosta de trabalhar ao lado de alguém mal-humorado? E eu confesso a você que eu nunca na minha vida ouvi uma resposta. Eu gosto. Adoro trabalhar do lado de alguém mal-humorado, de alguém bravo, de alguém muito chato. Então, isso é inteligência emocional, né? Quer dizer, a gente não vai estar rindo o tempo todo, mas a gente tem que ter equilíbrio. A gente saber lidar com as emoções, isso é algo muito... É muito importante ter essa percepção de como lidar com as emoções. Ter inteligência emocional faz muita diferença. Importante para isso também é você aprender a se conhecer, né? Para saber como tratar com o outro. E eu gostei muito do que você falou de você tem que gostar de gente. E essa é uma realidade, não é? Você tem que gostar de gente, é fundamental, porque senão você não consegue lidar com pessoas. Né, com as suas imperfeições, com as suas situações ali. Né, você tem que aprender a entendê-las e tentar, de alguma maneira, chegar a essa pessoa e vender teu produto. Então é complicado. Nós estamos aqui para atender pessoas o tempo todo. Nós estamos aqui para fazer conexões. Nós estamos aqui para compartilhar. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Isso só faz... E não tem nada melhor, né? É verdade. Não tem nada melhor. É fantástico. É fantástico mesmo. É fantástico, eu não tenho a menor dúvida disso. Verdade, eu concordo plenamente. Então, Vamos lá. Não precisa concordar comigo, é só a minha opinião. Não porque lidar com gente é complicado? Muito. Mas é muito bom. Você aprende muito, sabe? Então, eu acho que você mais ganha do que dá quando você lida com gente. Com certeza. Isso é muito importante. Com certeza. Para quem está entrando agora aqui na nossa live, isso é um bate-papo bem direto sobre gestão de competência. E aí, gestão de competência e transformação. Como isso se aplica nas empresas? E o nosso convidado é Ayrton Carlini. Para quem não conhece, dá uma assistida lá no Papo de Gestão que vocês vão entender. Né? Toda semana ou é todo dia, Carlinha? Eu não sei, porque eu acho que... Na verdade, eu tenho feito lives com empresários, com executivos, com empreendedores,
com jornalistas, com advogados. Então, Com assim, atores, né? com atores, é verdade. Com Miss, eu fiz com uma querida amiga que foi Miss Brasil, e cada um tem uma forma de lidar com gestão, cada um tem uma forma Sim. de gestão da sua carreira. Cada pessoa tem uma história para contar, né? E tem algo Verdade. positivo para passar. Então não existe assim uma regra. Mas, por exemplo, essa semana ontem eu fiz com o Doutor Consulta, que é uma espécie de uma clínica popular, com o presidente do Doutor Consulta. Hoje é quinta, né? Na terça-feira, mas é tanta coisa que eu já estou até confundindo. O que eu fiz na terça-feira? Caramba! A de ontem eu assisti. Então, a pessoa vai ficar brava que eu não lembro, mas que eu já fiz nesses últimos 50 dias, eu já fiz aí Não, nos últimos 60 dias eu fiz por volta de mais de 40 lives. E com pessoas assim muito conceituadas aqui em São Paulo, principalmente. A todos amigos, todas as pessoas muito queridas. E é muito interessante, porque cada um traz uma visão diferenciada a respeito dos temas que a gente tem falado, sobre gestão de empresas e gestão de carreiras mesmo. Só para você ter uma ideia, na semana que vem eu vou conversar na segunda-feira com o Paulo Webel. O Paulo Webel é secretário da digitalização no governo federal. Então, ele tem feito aí um trabalho maravilhoso em termos de digitalização em todos os sistemas, todos os serviços do governo vão ser alterados, estão sendo digitalizados, e ele é o responsável direto por isso. Então, estamos conversando aí, eu converso com esportistas também, converso com um pouco de todo mundo. Legal. Eu adoro conversar, eu acho que já deu para perceber que eu gosto de falar bastante. Pois é, não, isso é legal, né? Eu acho interessante porque a gente acaba aproximando de live e aí começa a fazer uma, outra, né? Aí você diz assim, poxa, mas eu gosto tanto de conversar, é tão bom poder ficar aqui batendo papo, a pessoa está lá longe, mas você está trocando ideias, né? Você está ganhando informações para somar no teu conhecimento, isso é muito legal. Não, Carlyle, assim, a gente está trazendo coisas importantes para as pessoas. Isso eu acho sim, muito legal. Muito sim, legal, com certeza. é verdade, é verdade. Nossa última pergunta aqui, Dica. que na verdade eu queria que você... Eu gostei muito disso que eu li, entendeu? Porque eu acho que tem tudo a ver com o que eu penso. O Instituto da Transformação Digital, ele publicou as 5 competências do profissional do futuro. Tá. Primeira, pensamento crítico. Segunda, flexibilidade cognitiva. Terceira, execução inovadora. Quarta, conhecimento do comportamento humano. Quinta, criatividade. Eu queria que se você pudesse comentar cada uma dessas competências, se elas realmente são importantes para o profissional junto à empresa que ele trabalha. Olha, de uma certa forma, se a gente pegar aí o que eu já falei aí na live, essas 5 características eu já falei de alguma forma, né? Então, repete assim, só para eu ir... Repete, flexibilidade, assim, eu vou falando uma a uma, que é tanta coisa na cabeça. Assim. Vamos lá, então. Pensamento crítico. Eu comento. Tá, pensamento crítico. Pensamento crítico é aquilo que nos faz fugir da manada. É aquilo que faz a gente ser diferente. É aquilo que faz a gente ter realmente a capacidade de exercer a nossa humanidade. Que é fazer com que a gente tenha a capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Cada vez mais o pensamento crítico vai nos levar a criar situações melhores para nós, para as nossas empresas. Se você não tem um pensamento crítico, você aceita as coisas da forma como elas são. Quando a gente fala em crítico, muitas vezes acha que você quer apenas criticar. Não, as pessoas confundem um pouco. Ah, você está criticando? Não, não estou criticando nada. Eu só estou avaliando, eu estou tentando entender, eu estou tentando considerar se aquilo faz sentido ou não. Isso é extremamente importante. Até para você saber se aquilo é ético ou não é ético, se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Ter um pensamento crítico é ter um poder de avaliação. É fundamental. Assim, eu acho que foi até o primeiro que você falou exatamente por isso, porque ele é que nos dá a capacidade de entendimento se aquilo que nós estamos fazendo é certo ou errado. Basicamente, eu responderia, em uma linha, eu responderia isso, mas é fundamental, eu não tenho a menor dúvida disso.
Muito Você sabe que importante. eu sempre falo que deveria ter uma disciplina na escola, desde o fundamental, desde a educação infantil, porque eu acho interessante você já ir discutindo com a criança desde que ela é pequena, né? E incentivando a criança a pensar. O que que você pensa disso? Como é que você vê o mundo? Para que essa criança seja um adulto lá na frente que tenha uma visão de futuro. O que que eu quero para a sociedade que eu vivo? Isso é Com extremamente certeza. importante, né? Eu, isso é muito importante e eu acompanho bastante, assim, eu tento acompanhar a educação. E existem bons trabalhos nesse sentido. Eu acho que a gente tem aí bons exemplos que estão acontecendo. É que normalmente, Zulema, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: notícia boa não reverbera, né? A gente só escuta coisas ruins, né? Não é verdade? A gente É escuta. verdade, é Você fala, você conta um verdade, negócio ruim, todo mundo sai contando. Conta uma coisa é boa, verdade, não reverbera. Mas existem é muitos verdade. estudos, existem muitas escolas, existem muitos trabalhos, existe muita gente trabalhando já, né, no sentido de fazer realmente uma educação diferenciada, muito considerando isso que você acabou de falar. Demora. O Brasil Sim. tem uma série de problemas. Demora gerações, não é um trabalho da Porque noite para o também dia, se tem mas vai melhorar. um certo preconceito quanto a esse tipo de... alguns professores tentam trabalhar isso dentro de sala de aula com o nome de debates. E nem sempre é bem visto, né? Porque não se entende a responsabilidade de um conteúdo desse dentro de uma sala de aula. Você está formando pessoas, e nada melhor do que você formar pessoas pensantes, não Ah, é? com certeza, com Que é o certeza. que a sociedade precisa. Mas existe não sei se eu estou sendo otimista demais, mas eu vejo um É, trabalho assim acontecendo. Eu leio muito, então sim, eu já sinto assim sim, muita gente já preocupada com esse assunto. Eu com acho que isso. a tendência é melhorar. É que muitas vezes, né, a gente quer uma melhora muito rápida e isso demora É gerações. verdade. É o que você falou, Olha, eu venho desde torcendo, pequeno. Como é que é? é, eu venho torcendo para o EAD tomar conta aí do universo da educação já há uns 5, 6 anos. Agora chegou a hora, tá vendo? Chegou a Então, hora, é chegou a hora. realmente, né? Lá na frente, se Deus quiser, isso vai acontecer. Nós vamos ter pessoas mais pensantes, educadas no pensamento crítico e entendidas que a crítica, ela tanto é positiva quanto Sem negativa, dúvida. ela é uma análise, né? Isso é Sem importante. dúvida. É muito importante, sem dúvida. Vamos para a Vamos segunda. lá. Flexibilidade cognitiva. Assim, de novo, né? Foi outra questão que eu já comentei aí. Não tem como você ser um profissional absolutamente rígido nos dias de hoje. Rígido do seu ponto de vista. Isso eu não faço, isso eu não deixo de fazer. Eu não estou falando de valores, eu não estou falando de Sim, valores, mas você tem que ter uma capacidade de se adaptar àquilo que está acontecendo, principalmente com a rapidez com que está acontecendo. Então, o que sim, acontece? O que você entendia de uma forma cognitiva no passado mudou. Hoje as coisas são diferentes. Então, sim. você tem que entender que as coisas são diferentes e captar aquela diferença e fazer diferente. Então, não, eu aprendi assim, eu brinco, né? Eu aprendi assim, eu morri assim, só Gabriela, né? Gabriela nasceu assim, morreu assim, só Gabriela, né? Porque hoje em dia você aprendeu de um jeito, você passa a aprender de outro jeito. Então, a flexibilidade é algo que não temos como fugir a ela se quisermos nos manter empregáveis, se Sim, quisermos nos manter ativos e bem dentro de uma sociedade. Então, sim, com certeza, com fundamental, certeza, fundamental. com certeza. Vamos lá. Execução inovadora. Execução inovadora não é simples, tudo está muito interligado, mas execução inovadora é tentar entender que você precisa fazer alguma coisa e que você tem, através da sua flexibilidade cognitiva, através de tudo que a gente, da criatividade, tudo que a gente está falando, opa, eu tenho que fazer. Mas como é que eu posso fazer de uma forma melhor, mais barata, mais rápida e mais rentável? Eu não tenho que Uhum. simplesmente receber algo que eu preciso de fazer e fazer da forma sempre igual. Não, pera um pouquinho, eu recebi aqui, eu estou fazendo de um jeito. Existe uma forma diferente de fazer? É pensar, é o tempo todo a gente ser um ser pensante e inovador. Opa, tem uma possibilidade, eu tenho que executar de uma forma diferente, uma execução inovadora. Compete a quem está executando essa
percepção de que ele tem que fazer diferente, de que ele pode fazer diferente e de que ele ali, enquanto executor de algo, tem a obrigação de pensar sempre numa forma diferente e melhor de fazer as coisas. Sem dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra de alguma situação assim, nessa tua história de capacitar empresas? Já aconteceu de você chegar numa empresa para fazer uma capacitação e você pegar um grupo com uma enorme quantidade de funcionários ali, que não tem uma visão para o futuro da empresa ou que estão desmotivados dentro da empresa? Você tem alguma história dessa? Como é que você agiu? O que você fez naquele momento? Porque desestimula um pouco o palestrante, né? Não tem uma nem duas. Eu não vou falar o nome da empresa, mas... porque, enfim, né? A gente não mas assim, não é nenhuma nem duas, tem várias. Eu estava fazendo um trabalho muito grande para uma organização e que estava passando. A empresa, o que tinha? A empresa é uma grande multinacional e que tem na venda de um produto, um produto hospitalar, isso eu posso falar. E tem na venda de um produto hospitalar o seu grande carro-chefe, digamos assim, o seu grande produto. São produtos da ordem de 1, 2 milhões de dólares, não é um produto que você vai lá e sai vendendo. E aí o que acontece? Existem 3, 4 empresas que vendem, todas multinacionais, todas muito grandes, que vendem produtos muito similares. Então essa empresa precisava se transformar e estava passando por um processo de transformação muito grande, exatamente no sentido de servir. Exatamente que eles precisavam, o produto não tinha grande diferencial, o custo não tinha grande diferencial, a entrega não tinha. Então eles precisavam criar condições para servir melhor. E quem vendia eram pessoas muito técnicas e que não tinham muito essa capacidade. E aí eu entrei, assim, eu já vinha treinando vários grupos, mas tinha um grupo, o quarto grupo a ser treinado, eu treinei 4 equipes. Era exatamente das pessoas que estavam enfrentando os maiores problemas, digamos assim. E aí eu já tinha feito aquele treinamento, tem algumas dinâmicas, tem algumas coisas que são até um pouco engraçadas para quebrar o gelo e tal. E aí eu comecei a falar, deu 5 minutos, deu 10 minutos, deu 15 minutos. As pessoas não falavam absolutamente nada. Era um silêncio assim, era um silêncio, eu olhava assim, não só um silêncio, mas a forma como eles me olhavam assim, tipo, quem é esse idiota que está falando aqui, né? Quem que esse cara veio falar pra gente? E aí eu fiz assim, eu olhando, deu 10, 15 minutos, tal, eu desliguei o PowerPoint, desliguei o computador e parei e falei assim, bom, e aí? Quem é que vai começar a falar? Os caras me olhando assim, não, vocês entenderam o que eu estou falando. Está acontecendo alguma coisa aqui, vocês estão com algum processo aqui, algum problema aqui, e aí, gente, vamos aproveitar, a sala está fechada, eu não vou sair daqui contando nada, eu quero saber o que está acontecendo. E aí começou um falar... Bom, eu posso te dizer que foi um marco dentro daquela organização. Ficou famosa essa história dentro da organização, porque eles não precisavam daquele momento que eu estava passando. Eles precisavam desabafar algumas coisas que eles não entendiam. Eles precisavam de outra coisa. E aí nós passamos praticamente... Era um treinamento de 4 horas. Nós passamos praticamente as 4 horas... Depois eu fiz um resumão do que eu tinha que falar, mas nós precisamos fazer ali uma situação foi muito bacana. Foi assim uma história muito bacana. E se ele tiver mais um minuto, eu vou contar uma outra. Eu vou contar uma outra que foi muito bacana também. Eu estava dando um treinamento chamado Mente Aberta. E aí, que inovação, tal. Aí cada um tinha que se apresentar, né? Cada um tinha que se apresentar e contar rapidamente uma coisa. Aí veio um cara lá, eu perguntei para ele, e aí você? Ele falou, olha, era um treinamento de uma semana e eu estava dando o penúltimo ou último top, não, acho que era o quarto dia, né? E ele virou e falou assim, olha, eu estou aqui porque me mandaram, tô achando uma porcaria, tô achando isso aqui muito chato, tô achando... E o cara começou a falar, disputando e tal. Aí eu tentei, né? Falei, olha, fui tentando quebrar um pouco o gelo tal, e o cara detonando. E aí eu tentando explicar para ele que aquele momento que eu estava lá era um momento um pouco diferenciado, que ele tinha uma característica diferenciada, babá. Bom, eu sei que ao final do dia foi muito difícil. Imagina você estar lá com
Eu Tem pessoas imagino, eu que... imagino. E aí, o que você acha? Eu acho isso aqui uma porcaria, tô achando, puta, você fica com uma cara de... Bom, eu sei que foi outra experiência muito rica, porque eu consegui, ao final, né? Ao final, cada um tinha que falar uns 2, 3 minutinhos ali. Primeiro você Todo mundo... conseguiu se segurar, né, na situação A ali. vontade que eu falo, meu, vamos... E assim, eu vou te ser muito sincero, precisei de muita É, inteligência emocional. Porque se fosse outro, com pois todo é. respeito, não estou querendo me gabar, estou falando assim, tô falando do fundo do meu coração, ia mandar o cara para aquele lugar, porque ele estava sendo até desrespeitoso, entendeu? Assim, ele podia não É gostar, ele podia falar, olha, não verdade. estou gostando, mas ele foi extremamente agressivo, ele tinha acabado de chegar, não era comigo. É, Bom, eu sei que ao final ele pediu a palavra e pediu desculpas para todo mundo, eu queria me desculpar com todo legal. mundo. Eu queria dizer que foi muito bacana essas 4 horas que eu passei aqui. Realmente os outros dias não foram tão... Não foi aquilo que eu esperava, mas eu consegui recuperar nessas 4 horas. Então, puta, foi Que uma... Olha, bom. eu vou te falar. É. Não foi fácil, não. Mas você me fez lembrar essa história. Faz muitos anos isso, mas foi uma Nossa, história que ficou marcada. Não foi e fácil, essa não. Mas foi pessoa com bacana. certeza não esqueceu mais desse dia também, né? E deve ter Ah, muito aprendido. provavelmente não. Muito provavelmente É, não. nossa. Foi... Não, e Mas as é uma pessoas que estavam situação lá bem, também não se esqueceram, né? Como é que é? é, é uma situação bem difícil ali para quem está na frente. Nossa, eu Mas realmente, olha, a tua inteligência emocional foi muito grande, foi muito boa. mas quem está acostumado com treinamento, dar aula, essas coisas, você precisa ter. É, Vamos ser sinceros, dá vontade de xingar aluno às vezes, né? Dá vontade. Mas você tem que dá ter. vontade, mas a gente tem que A gente realmente. não faz isso. A gente tem que ter É equilíbrio. verdade, A gente tem que ter é equilíbrio. verdade, é E verdade, a gente tem que gostar de pessoas. A gente tem que entender é que o outro, verdade, ele não entende como você. Isso é inteligência emocional. verdade. O outro não entende necessariamente da mesma forma que você. Então você tem que respeitar a opinião do outro, tentar Olha, eu, trazer para eu você. fui dar um treinamento numa escola e aí eram professoras de ensino fundamental 1, né? Que é aquele que vai até o quinto ano. Crianças. Aí uma das professoras dizia assim, não sei por que eu tenho que ficar aturando essas crianças. Olha, naquele momento, como capacitadora, a vontade que eu tinha de dizer, amiga, procura outra profissão, entendeu? Porque você não se encaixa nessa profissão. Você tem que gostar daquilo que você faz. Se você está lidando com criança, tem que gostar de Lógico, criança. Se você está lidando com gente, tem que gostar de gente. Né? Você está lógico, você com tá certeza. ali. Lógico. Mas são situações que a gente vai guardando, vai passando, vai guardando, vai analisando, vai dizendo como é que pode, né? É, Acho que tem que se analisar se você está no local certo, dentro da profissão certa, se é isso que você gosta, se você se sente feliz quando sai dali, ou se você sai como se tivesse carregado ali uma carga enorme nas costas, é para verdade. você observar se é esse o caminho ou se você tem que mudar. Porque toda mudança ela é bem-vinda quando ela te faz melhorar como profissional, não é isso? Não, sem dúvida. Temos que... É isso aí, tá certo. Vamos lá. Mas vamos lá. Bom, execução inovadora, tá? Conhecimento do comportamento humano é a penúltima. Conhecimento do comportamento humano, você falou muito bem sobre, né? Eu acho, se você quiser Eu acho que eu já falei, aí passar eu posso. adiante, Eu isso. acho que é bem isso que a gente E comentou já. criatividade. Quando a gente fala criatividade, eu fico meio assim, até que ponto, né? O que a gente precisa entender o significado da palavra criatividade dentro de uma empresa? A criatividade ela está muito interrelacionada com aquilo que eu falei que você me perguntou da execução inovadora. A gente tem que se. O que acontece? Cada vez mais nós temos que fazer mais com menos. Cada vez mais nós temos menos recursos. Cada vez mais nós temos menos tempo para atender e para resolver problemas. Então nós temos que ser Sim. criativos, o mais criativos possível, para tentar exercer o melhor na concepção de servir melhor. Como é que a gente pode servir melhor? Nós temos que ser criativos e encontrar maior número de plataformas para poder te atender. Nós temos que ser criativos para tentar compreender o que você precisa. O que você precisa e como eu posso fazer com que você realmente goste de comprar de mim. Então,
a criatividade está em entender que as coisas estão mudando e mudando com uma rapidez muito rápida. Uma rapidez muito rápida é ótimo, né? Estão mudando com uma rapidez muito intensa. Às vezes a gente vai falando e sai essas bobagens de vez em quando, né? A gente tem que entender que as coisas mudam de forma muito abrupta. Então nós temos que ser muito criativos para de que forma eu posso melhorar as situações das pessoas. Eu acho que nós vivemos aqui, agora nesse momento da pandemia aí, algo que mostrou o grau de criatividade do povo brasileiro. Quer dizer, o povo brasileiro, Com em uma certeza. semana, já estava fazendo coisas absolutamente diferentes, sem recursos, de uma maneira Com certeza. completamente nova. Eu vou te contar rapidamente uma aluna que estava me contando exatamente nesse período da pandemia. Ela trabalha numa fábrica de tinta, e tinta para móveis. E as fábricas de móveis fecharam todas. Eles simplesmente ficaram Sim. sem ter o que fazer durante uma semana, sem ter o que fazer. E é uma indústria, são químicos, tal. Vamos fazer o quê? Álcool gel. A fábrica permitiria que eles fizessem álcool gel. Moral da história, vou ser bem sucinta. Eles transformaram toda a fábrica, num período curto, em fábrica de álcool gel, e aquilo que eles tinham de previsão de faturamento naquele período aumentou em 20%. Olha Eles só, aumentaram a previsão de nossa. faturamento. E os caras ficaram lá 4, 5 dias absolutamente desesperados. Mas não adiantava ficar desesperado. Ele tinha que encontrar uma solução criativa. E foram buscar. Então, criatividade é isso aí. Eu acho que É verdade. é muito, muito importante. Sem dúvida. Como todas as outras, mas sem dúvida tem um grau de importância muito grande. Com certeza. Meu amigo, eu te agradeço muito pela participação aqui hoje à noite. E quem quiser saber mais sobre competência e gestão de transformação, segue lá no Papo de Gestão, no Instagram, não é isso, Ayrton? No Instagram. Na verdade, eu tenho no Instagram no Papo de Gestão Oficial, tá? Que são algumas lives estão lá, outras lives saem no meu perfil, que é Carline Ayrton, que é o contrário do meu nome, né? Ayrton Carline, Carline Ayrton, mas vai ser um prazer. Se puderem nos seguir aí, vai ser um prazer. Tá? E o teu programa na rádio, quando ele acontece, em que horários? O meu programa na rádio eu dou uma dica toda sexta-feira eu dou uma dica. É uma rádio aqui de São Paulo, não é uma rádio grande, mas é uma dica legal. É sempre uma mensagem positiva, sempre. Eu sempre começo a dizer o seguinte: olha, se você quiser escutar alguma coisa que não for legal neste momento, muda de rádio e volta daqui a pouco, porque nesse momento você só vai escutar coisa boa. Eu começo a nossa coluna, a coluna que eu tenho lá na rádio. Olha, foi um prazer enorme te conhecer, viu? Eu espero logo, logo, quando voltar esse movimento depois de pós-pandemia, que puder voltar aí para São Paulo, que eu não estou indo nesse período, mas quero te conhecer pessoalmente. Muito obrigada pela tua participação, viu? Muito obrigada por esse tempo que você disponibilizou aí para falar sobre esse assunto. Eu acho que foi muito importante, não só para mim, mas para todos aqueles que realmente necessitam dessa orientação nesse momento. E estou à tua disposição por aqui, tá bom? Olha, um grande abraço, Ayrton. Eu queria agradecer, espero de alguma forma ter atendido a sua expectativa aí, de alguma forma que as pessoas tenham aproveitado alguma coisa. A gente, né, um pouquinho que a gente tenta passar para as pessoas é aquilo que eu falei, né? Um pouco de conhecimento que cada um tem. Um pouquinho que a gente passar, cada um passar um pouquinho, o mundo seria muito melhor. E falar para as pessoas aí também que não fiquem muito preocupados com essa situação. Trabalhem, tenham uma atitude muito positiva, porque vai passar e a gente vai passar de uma forma muito melhor, muito mais... Nós vamos sair melhor. A gente sempre tem que pensar que a gente vai sair melhor, a gente tem que aprender alguma coisa nos momentos negativos e sempre pensar em momentos melhores e ter atitudes muito positivas. E de verdade, muito, muito obrigado pelo convite. Um grande abraço, tá, meu amigo? Tudo de bom. Muito obrigada a quem nos assistiu, muito obrigada pela participação. Eu estou aqui com algumas mensagenzinhas por e-mail, né? Algumas pessoas foram mandando por e-mail aqui algumas mensagens para você, e eu vou repassar depois, tá? Opa, será um prazer. Para você poder ler. E nós, olha, para você ver como momentos assim acabam nos motivando a transformações, nesse momento nós não estamos saindo para capacitar nada, ninguém, em lugar nenhum, né?
Cada um preso aí na sua cidade, na sua região. Mas nós, do Instituto Zulema e Ramos, formamos um grupo, um grande grupo de capacitadores do Brasil todo e estamos iniciando as capacitações online, cada um na sua cidade, mas prestando serviços para o Brasil todo. Então, são momentos assim que realmente nos motivam a procurar outras soluções. E eu te desejo tudo de bom aí no Papo de Gestão, que continue sendo um sucesso e que logo, logo, de alguma forma, nós possamos nos conhecer e cada vez mais aprender mais com você, tá bom? Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado. E quem quiser mandar mensagens, alguma coisa aí, entra no Papo de Gestão ou no meu próprio perfil, pode mandar. Eu adoro receber mensagens, receber perguntas, que eu puder ajudar aí, puder atender. E, por favor, me passe aí essas mensagens que chegaram. Vou passar as mensagens. São mensagens muito positivas. O pessoal gostou aqui. Alguns fizeram algumas perguntinhas. Aí depois você responde por e-mail, tá bom? Então, tá bom. Um abraço, amigo. Boa noite a todos. Muito obrigada a todos por estarem aqui com a gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Você também. Isso.